Glória a Deus, cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor Jesus, né? Sem perda de tempo, eu já convido toda a igreja para nós abrirmos no tema deste propósito de um ano, que está em Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Creio que todos os irmãos já decoraram até mesmo, né, o versículo aí do tema. Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Enquanto os irmãos vão achando aí, quero estar agradecendo a Deus por este culto abençoado. Primeiro culto da família de 2023. E Deus já nos trouxe aqui em paz, trouxe em segurança. Já ouvimos aqui louvores abençoados, oportunidades abençoadas. Já recebemos a oração inicial, né? Então já estamos aqui todos abençoados e temos certeza que Deus vai falar aos nossos corações através da maravilhosa palavra dele. Gênesis capítulo 7, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Vou repetir, irmãos. Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Os irmãos já podem se sentar nessa noite. Todos os justos dessa geração, né, podem se sentar aí nessa noite, irmãos, sempre com o coração agradecido a Deus, porque Ele é fiel e as suas misericórdias se renovam todos os dias nas nossas vidas, irmãos. Então, este é o tema, né, deste ano, propósito de um ano de oração. Este propósito que nós terminamos o ano passado foi uma bênção do Senhor, e no ano novo teve salvação de vidas, né? Então Deus, Ele age. Muitas vezes nós não entendemos como. Às vezes, como minha esposa falou, podemos nem enxergar, né, o que está sendo feito. Mas com certeza, certa vez chegaram para Jesus, e Jesus falou ali para aqueles que chegaram até Ele. Jesus falou: O meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Deus é um Deus que está sempre trabalhando. E a Bíblia fala que Ele trabalha para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam. Então estamos sempre confiando em Deus e Ele está trabalhando por nós, irmãos. Este ano nós cremos que Deus, Ele vai fazer muitas coisas nas nossas vidas, na igreja. Quando tudo diz que não, é Deus que fala sim para o seu povo, irmãos. O mundo pode estar dizendo que não, a situação pode estar dizendo que não, mas Deus, Ele fala sim para o seu povo. É isso que o Espírito Santo fala para todos nós. Não desista, meu filho, não desista, minha filha, porque eu estou contigo, eu sou contigo. Várias passagens da Bíblia, né? Eu sou contigo, não tema, não te assustes e nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo por onde quer que você andar. Não importa se é na bênção ou se é no vale da sombra e da morte, Jesus, Ele está conosco, irmãos, nos livrando de todo mal. Então, essa palavra é uma palavra muito forte. Eu até tinha convidado outro preletor, na verdade uma preletora, para pregar nessa noite, mas aí não deu certo para essa preletora vir. É a hora que Deus fala aos nossos corações: Não, meu filho, é você que vai abrir a campanha. Não adianta empurrar para outro dessa vez, né, que é você que vai abrir o propósito de um ano, como está começando hoje. Então Deus, Ele nos deu essa responsabilidade. Então nós chegamos aqui nessa palavra, nós chegamos nesse tema. É uma palavra bastante conhecida, é uma passagem bastante conhecida. Vários filmes já foram feitos sobre a vida de Noé. Até mesmo pessoas que não são cristãs conhecem a história de Noé também. Quem nunca assistiu o filme ali na sessão da tarde, ou em outros canais de televisão, ou na TV a cabo, a Arca de Noé. Muitas coisas que se mostram ali, verdadeiramente a palavra de Deus confirma. Outras coisas tem um pouco de ficção ali, né? Mas tudo que os irmãos precisam saber sobre a Arca de Noé tem na palavra de Deus. E eu creio que neste ano Deus vai estar usando vários pregadores diferentes para trazer revelações diferentes. Porque Deus, Ele dá uma revelação para cada um enxerga de uma maneira, cada um ali tem uma revelação mais profunda, cada um ali muitas vezes enxerga algo que Deus quis mostrar que o outro pregador não enxergou. Mas o que importa é todos estarem aqui, irmãos, confirmando o que a palavra de Deus fala, né? Não podemos trazer nada na nossa mente, da nossa cabeça, e sim da palavra do Senhor. Às vezes Deus revela algo ali mais profundo para um, revela para outro,
mas sempre Deus vai estar acrescentando nas nossas vidas através dessa palavra. Então, quando nós chegamos aqui no tempo de Noé, a Bíblia vai dizer que neste tempo estava vivendo uma geração. Essa geração, ela estava totalmente corrompida. O homem havia se multiplicado, a humanidade havia se multiplicado sobre essa terra, porque isso foi um mandamento de Deus. Quando Deus criou Adão e criou Eva, Deus deu uma ordem ali. Falou, vocês vão se conhecer, vocês vão se juntar, vocês vão se multiplicar, vocês vão ser férteis, vocês vão se multiplicar e vocês vão encher toda a terra. Sabemos que o homem caiu em pecado. O pecado entrou no mundo, nós sabemos que a história ali de Gênesis vai falar sobre a queda da humanidade, a queda do homem, quando o homem caiu em pecado. Mas ainda assim, a vontade de Deus, o propósito de Deus estava sendo cumprido sobre essa questão do homem multiplicar e encher toda a terra. Então a terra estava sendo cheia. Mas quanto mais a humanidade se multiplicava, mais o pecado se multiplicava também. Isso aí já nos traz uma resposta. Por que nos dias de hoje o pecado está se multiplicando cada vez mais? Porque a humanidade está se multiplicando cada vez mais. Quanto mais seres humanos, mais pecado sobre essa terra. Então cada ano que passa, a população aumenta. A população mundial aumenta. Com a população mundial aumentando também, aí o pecado aumenta também. Então no tempo de Noé era isso que estava acontecendo. A terra estava se enchendo, mas estava se enchendo de pecado também. Então a Bíblia vai dizer que Deus, ele achou apenas um justo naquela época. A primeira coisa que me chama a atenção, a gente pode aqui conjecturar, a gente pode aqui pensar que a esposa de Noé também devia seguir o exemplo de Noé, os filhos. A gente não tem certeza, porque a Bíblia fala que Deus, ele viu apenas um justo, que era Noé ali naquela época. Então pode ser que de todos os habitantes da terra, Deus enxergou apenas um que estava ali seguindo os caminhos do Senhor, o propósito do Senhor. Porque diz que Noé era o único homem justo da terra, mas não diz que Noé era perfeito. Porque Noé também estava sofrendo as consequências da queda. Quando o homem caiu, o pecado, ele atingiu toda a humanidade. Então Noé também sentia os efeitos da queda. Só que ele era um homem temente a Deus. Por que Noé era um homem diferente dos outros? A própria palavra de Deus vai nos ensinar aqui. Os irmãos vão acompanhando alguns versículos comigo aqui. Então a própria palavra de Deus vai dizer por que Noé era um homem justo. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, vai dizer assim, ó: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Está vendo aí a resposta? Por que Noé era considerado justo? Por que Noé era considerado íntegro? Porque ele andava com Deus. Irmãos, o segredo é andar com Deus. E andar com Deus não é só falar o nome de Deus. Andar com Deus não é apenas conhecer a palavra de Deus. Andar com Deus não é apenas pensar em Deus. Andar com Deus é você seguir o caminho que Deus trilhou para você. Porque Deus, ele já tem um caminho traçado. Então, se Deus está percorrendo este caminho, nós vamos andar com Deus quando nós percorrermos esse caminho também, que Ele traçou para todos os justos, todos os íntegros. Assim como a palavra de Deus fala, ó, ensina o seu filho no caminho que se deve andar, para que quando ele estiver velho, ele não se desvie deste caminho. Olha só, a palavra de Deus diz isso. Ensine o seu filho no caminho que deve andar. Deus, ele nos ensina no caminho que nós devemos andar. É diferente de ensinar o caminho. Ensinar o caminho é falar, o caminho é aquele, vai para lá, se vira, né? Segue esse caminho, se vira. Este é o caminho, se vira aí, vai por ele. Não. Deus, ele anda no caminho. Ele fala, meu filho, você vai andar por este caminho, mas eu estou contigo, eu estou do seu lado. É assim também na nossa família, né? Quando nós ensinamos para os nossos filhos, nós não podemos falar, meu filho, o caminho da igreja é aquele. Se vira, vai para a igreja, pede para o pastor te pegar. Não é assim. Você tem que andar junto com seu filho. Muitos jovens que saem da igreja, você pode observar, os pais não estão acompanhando. Se os pais estivessem acompanhando, ajudando, dando força, com certeza eles iriam ter mais força para estar indo buscar a Deus, indo para a igreja também.
Então é ensinar no caminho. Nosso Pai Celestial, Ele nos ensina no caminho. Ele está conosco. Jesus, Ele prometeu estar conosco todos os dias. Pastor Evaldo trouxe uma passagem interessante. Os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos estavam andando ali lado a lado com Jesus, mas não estavam reconhecendo Jesus. Mas Jesus estava ali do lado deles. Jesus já havia morrido. Jesus ressuscitou e Jesus não abandonou eles. Começou ali a andar no caminho. Ainda perguntando, o que aconteceu? Jesus perguntando para eles o que aconteceu. E eles falavam para Jesus, você não sabe o que aconteceu não? Aconteceu uma tragédia, o mestre morreu. Jesus estava ali do lado deles. Deus, Ele sempre está do nosso lado nos ajudando, irmãos. Então, a terra estava corrompida, mas havia um homem justo, porque este homem andava com Deus. Este ano é o ano para a gente aprofundar mais nosso relacionamento com Deus. Os irmãos estão vendo aí, nosso país está vivendo um momento tenso, e muitas vezes nós pensamos que a solução está no homem, mas a solução não está no homem, a solução está em Deus. A solução está em Jesus. Eu creio que Deus está permitindo toda essa situação para que a gente desvie o nosso foco do homem e volte o nosso foco totalmente a Ele, porque só Ele que pode nos dar a vitória, só Ele pode salvar a nossa nação. Então a terra estava corrompida, irmãos, mas Deus viu o homem justo naquela época. E aí Deus falou, Deus ele iria ali executar o juízo. Deus já não estava aguentando mais tanto pecado. A Bíblia vai dizer que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem. Mas aí nós temos que entender uma coisa. O arrependimento de Deus não é no sentido literal. Não é nesse sentido literal. O arrependimento de Deus não é esse mesmo sentimento que nós temos, que muitas vezes nós erramos, falhamos em algo, quando a gente vê ali, chega lá na frente e não deu certo, a gente se arrepende, né? Muitas vezes a gente faz algo, a gente pensa que está fazendo correto, mas lá na frente dá errado, e a gente se arrepende, a gente pensa, poxa, não podia ter feito isso, deu errado. Não, o arrependimento de Deus não é esse, porque se o arrependimento de Deus fosse esse, isso significaria que Deus, ele não era onisciente. Porque Deus, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas antecipadamente. Deus, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente antecipadamente. Então, esse arrependimento de Deus é no sentido de que Deus, ele sentiu uma grande tristeza. Não é que Deus criou o homem, aí depois chegou lá na frente e deu errado, Deus, poxa, olha só, não devia ter criado, me arrependi. Não é isso, irmãos. É que Deus, é uma maneira de dizer que Deus, ele sentiu um grande pesar. Que Deus, ele sentiu uma grande tristeza com o pecado da humanidade. Então, quando Deus sentiu essa tristeza, Deus resolveu exercer o juízo. Porque o pecado, ele tem um limite. A Bíblia fala sobre a taça da iniquidade, a taça do pecado. Que quando chega a um certo ponto, quando a taça transborda, aí Deus, ele executa o juízo. Então chegou o momento que esse povo estava pecando tanto. Era uma geração totalmente adúltera. Era uma geração idólatra. Era uma geração que não queria saber de Deus. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo voltar, a segunda vinda de Jesus, vai ser igual nos tempos de Noé. Os homens vão estar comendo, bebendo, casando e se dando em casamento. Até aí não é pecado, né? Comer, beber, se casar não é pecado. Só que isso significa, irmãos, que os homens vão estar fazendo isso e não vão estar nem se importando com a volta de Jesus, não vão estar pensando em Deus, não vão estar querendo saber de Deus, vão estar pensando somente na sua própria vida, em comer, em se alimentar, em casar, se divertir, curtir a vida adoidado. Se a gente olhar para essa geração atual, né? Graças a Deus que nem todos, existe o remanescente que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas se a gente olhar para a humanidade, a maioria da humanidade não está querendo saber de Deus. Está a parte de Deus. É vivendo como se Jesus não fosse voltar. Vivendo como se Deus não existisse. Então essa geração estava dessa maneira. E aí Deus resolveu executar o juízo. E esse juízo nessa época veio através do dilúvio. Então Deus, ele anunciou o dilúvio. Deus, quando ele anunciou o dilúvio, ele já estava anunciando também o seu juízo naquela época. E aí Deus, quando anunciou o dilúvio, Deus, ele tinha ali como propósito salvar Noé e sua família. Eu acho interessante, eu acho maravilhoso, porque primeiramente ele resolveu salvar a família de Noé, porque ele viu em Noé uma justiça, uma integridade. Ele viu Noé andando com Deus.
Tá vendo que se você andar com Deus, você pode ser responsável pela salvação da sua família também? Note que a situação estava tão feia que Deus, ele não falou que toda a família de Noé, toda a parentela ia ser salva. Não. Ele foi ali no núcleo familiar. Ele falou que ia ser salvo ali Noé, a esposa de Noé, os 3 filhos de Noé, Cã, Sam e Jafé, não é isso? É isso mesmo? Ou falhou minha memória? Sem, né, Jefferson? Sem, Cã e Jafé. Então, irmãos, obrigado, evangelista. Então, Sem, Cã e Jafé, 3 filhos de Noé. Ele anunciou que ia salvar a esposa, ia salvar Noé, os 3 filhos e as esposas dos filhos dele. Então, ao todo, 8 pessoas iriam se salvar. Isso já me chama a atenção. 8 pessoas. Imagine, irmãos, quantas milhares de pessoas não existiam naquela época. E apenas 8 pessoas iriam se salvar. A Bíblia nos ensina que a proporção daqueles que vão se salvar, irmãos, aqueles que vão se salvar, a proporção é menor do que aqueles que vão se perder. Se você for olhar a proporção, são menos que vão se salvar do que aqueles que vão se perder. É menos pessoas. A Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A Bíblia fala também, esforçai-vos para entrar na porta estreita. A porta é estreita e são poucos que entram por ela. Não é isso que a Bíblia fala? A Bíblia fala também que existe o caminho estreito e o caminho largo. E a Bíblia fala, o caminho estreito são poucos que acertam por este caminho, mas o caminho largo são muitos que vão por este caminho. Então está vendo que a maioria se perde no meio do caminho? A maioria se perde. Então, uma das coisas que essa passagem nos ensina também é isso, a proporcionalidade dos que vão ser salvos. São menos pessoas que vão ser salvos do que aqueles que vão se perder. Isso é algo sério, isso é algo que essa passagem nos ensina claramente. Então, naquela época, apenas 8 pessoas iriam se salvar. E aí, Deus ele mandou Noé construir uma arca. Todos sabem da história da arca. Deus mandou Noé construir uma grande embarcação. E o que eu acho interessante dessa arca, a Bíblia fala até as medidas da arca, né? Era uma arca ali muito grande, muito alta, muito larga, para caber ali todos os animais também, que Deus pretendia ali salvar as espécies dos animais também. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que Deus manda Noé construir a arca e manda Noé revestir a arca de betume. Betume era uma espécie de pinche daquela época ali. Algo que servia para impermeabilizar a arca. Então, olha só, lá no versículo 22, vai dizer algo interessante. Capítulo 6, versículo 22. Noé, ele construiu a arca, ele revestiu a arca de betume, e no versículo 22 vai dizer o seguinte, versículo 22 do versículo 6. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então Noé seguiu à risca os mandamentos de Deus. Noé seguiu à risca ali a ordem de Deus. Por que a arca tinha que ser revestida de betume? Porque betume tornava a arca impermeável. Ou seja, a água que vinha de fora, a água que vinha do dilúvio, não podia ali entrar na arca, porque a arca tinha se tornado impermeável por causa do betume. Então aquilo que vinha de fora não entrava para dentro da arca. Isso também nos ensina algo. A Bíblia vai dizer que Noé, ele revestiu a arca de betume por dentro e por fora. Irmãos, por dentro e por fora. A arca estava toda revestida. Isso nos ensina algo também, irmãos. A arca era um sinal de salvação. O nosso corpo, o nosso corpo, que a Bíblia diz que é o templo do Espírito Santo também, tem que ser uma evidência dessa salvação de Deus. Porque nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. Então, para nós estarmos totalmente protegidos daquilo que vem de fora, nós temos que estar revestidos também. Assim como a arca era revestida por dentro e por fora, nós temos que ser revestidos também pelo Espírito Santo por dentro, e nós temos que estar revestidos por fora também. Pastor William, como eu posso estar revestido por dentro e por fora? Revestido por dentro, irmãos, é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós buscando renunciar a todo pecado, toda imundícia, toda a podridão deste mundo, nós vamos nos revestir com o poder do Espírito Santo. E como que nós podemos nos revestir por fora? Tendo cuidado com as contaminações externas também. Cuidado aonde a gente coloca os nossos olhos,
cuidado com aquilo que a gente ouve, cuidado com aquilo que a gente fala, cuidado com aquilo que as nossas mãos tocam, cuidado com as nossas atitudes. Aí nós vamos estar revestidos por dentro e por fora. Como a arca era revestida por dentro e por fora, as coisas de fora não podiam ali penetrar, atingir e prejudicar a arca. Tem muitas contaminações deste mundo também que nós devemos evitar. Às vezes não adianta a pessoa só estar na igreja, mas a pessoa ser encantada pelas coisas do mundo. As contaminações que vêm de fora, as contaminações que vêm do mundo, muitas vezes pode fazer o quê, irmãos? Pode penetrar para dentro de nós, se a gente não estiver revestido do Espírito Santo, revestido da palavra. Os perigos que vêm de fora. Este mundo, irmãos, está cada vez mais estranho. Este mundo está cada vez mais esquisito. Tem muitos perigos, principalmente os cristãos. Os cristãos correm muitos perigos também nessa terra. Então os perigos que vêm de fora, as contaminações que vêm de fora, nós temos que estar revestidos para que isso não venha para dentro de nós e nos contamine por inteiro. Então a arca era revestida. E uma coisa que eu acho interessante é que quando Deus deu a ordem para Noé, aqui no versículo 22 que nós lemos, vai dizer, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Por que deu certo? Imagine, Noé, ele não era um carpinteiro. Noé não era um carpinteiro. Noé não sabia mexer com esse negócio, né, de madeira, essas coisas não. Mas por que o projeto que Deus passou para Noé deu certo? Eu creio que Noé, irmãos, ele fez algo assim muito melhor do que muitos arquitetos, engenheiros, né, carpinteiros, não sei quem mexe com isso, poderia fazer nos dias atuais, nos dias de hoje. Porque veja que o homem com toda essa tecnologia, toda essa ciência, toda essa tecnologia de hoje, né, o homem criou ali o Titanic. Titanic era um navio impressionante. Eu já assisti um documentário sobre a história do Titanic. Titanic era um navio impressionante, um navio imenso, um navio que era considerado o navio mais seguro do mundo. Eu não sei se isso é verdade ou se é história que o povo inventou, mas chegou assim uma notícia, uma história, que o criador do Titanic falou, nem Deus pode afundar o Titanic. Eu não sei se isso é verdade ou se é boato, né? Mas surgiu esses boatos aí, que diz que nem Deus poderia afundar o Titanic. Porque o Titanic era um navio muito seguro, muito tecnológico, muito avançado para a época. Agora imagine, o navio mais avançado tecnologicamente da época, ainda assim afundou. Criado com tanta tecnologia, com tanta ciência no dia de hoje. Agora a arca, irmãos, a arca foi um projeto assim tão maravilhoso, um projeto tão de Deus assim, que não tinha essa tecnologia toda que existe nos dias atuais, mas a arca se tornou ali uma embarcação que não podia afundar. Por quê? Porque foi o próprio Deus que projetou a arca e passou essas instruções para Noé. Então Noé, ele fez exatamente tudo que Deus havia ordenado. No versículo 5 vai dizer isso também, do capítulo 7, versículo 5, vai dizer também, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Irmãos, para os projetos de Deus nas nossas vidas darem certo, nós temos que fazer exatamente como Deus nos ordena. Nós estamos neste ano novo, 2023, e muitas igrejas, a maioria das igrejas coloca lá aquele tema, né? Projetando 2023. Só que quem projeta é o homem ou é Deus? Nas nossas vidas tem que ser Deus, né? Porque nós também podemos projetar. Nós temos o direito de escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos projetar. Agora, aquilo que a gente projeta que não é da vontade de Deus, não vai durar para sempre. Pode até dar certo por algum tempo. Pode até dar certo por certos momentos. Mas vai chegar uma hora que vai dar errado, irmãos. Não é eterno. O projeto de Deus, ele é um projeto eterno. O projeto do homem, ele é um projeto passageiro. Porque nem tudo que dá certo é certo. Às vezes a pessoa pode estar próspera, pode estar ali bem sucedida. Às vezes até mesmo a igreja pode estar uma bênção, igreja próspera. Mas irmãos, se Deus não estiver no projeto, vai chegar um dia que o projeto vai afundar. Eu estava ali conversando com o irmão Jesuíno ontem, e eu estava falando da igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja próspera, era uma igreja que achava que tinha de tudo e não precisava de nada. Aí Jesus exortou aquela igreja. Jesus falou: eu conheço as suas obras. Você diz que tem tudo e que não precisa de nada.
mas na verdade você é pobre, miserável, cega e nu. Olha, a igreja se achava rica, mas a igreja se enxergava de uma maneira, mas Jesus enxergava a igreja de outra maneira. A igreja se achava rica, mas Jesus falou, mas você é pobre. A igreja de Laodiceia, ela se situava na cidade de Laodiceia, e a cidade de Laodiceia era uma cidade que era muito importante na produção de roupas. Era uma cidade ali referência na produção de roupas. Então a igreja se achava que estava bem vestida. A população daquela cidade se achava que estava bem vestida, mas Jesus falava, você está nua. A cidade de Laodiceia era uma cidade referência também, que era referência na produção, na medicina dos olhos, na medicina oftalmológica dos olhos. Então ela achava que enxergava bem, mas Jesus falou, você é cega. Achava que era rica, que era cheia do ouro, mas Jesus falou, mas você é miserável. Então, irmãos, muitas vezes nós podemos nos enxergar de uma maneira e Deus pode estar nos olhando de outra maneira, querendo consertar nossas falhas, querendo consertar os nossos erros. Então a igreja de Laodiceia, ela se sentia autossuficiente. Foi por isso que Jesus falou, ó, quem dera se você fosse fria ou quente, mas como vocês são mornos, estou a ponto de vomitar. Por que Jesus disse isso? Jesus, ele queria ensinar ali, dar um exemplo, irmãos, de uma maneira que as pessoas entendessem. A cidade de Laodiceia, ela se situava numa localidade onde a cidade vizinha produzia águas frias e a outra cidade vizinha produzia águas quentes. Só que a cidade de Laodiceia produzia águas mornas. A água fria servia para fins medicinais e para beber. Era água potável. Então até a fria servia ali, né? Muitas vezes nós vemos essa passagem e pensamos assim, não, Deus está falando que o frio não presta para nada. Não, a água fria servia para beber. E servia para princípios medicinais também. A água quente também era como se fosse as caldas novas de hoje, né? A água quente também servia para curar. Servia como fins medicinais. Agora, a água morna não servia para nada. Não servia nem para beber, porque além da água ser morna, era uma água insossa. Então, quando as pessoas bebiam, sabe o que acontecia? As pessoas passavam mal e vomitavam. Foi por isso que Jesus disse, quem dera se vocês fossem frio ou quente, mas como vocês são mornos, estou a ponto de vomitar vocês. Então note, irmãos, que muitas vezes nós podemos estar nos enxergando de uma maneira, mas Deus pode estar olhando de outra maneira. Mas Jesus falou, eu dou tempo para vocês se arrependerem. Jesus estava ali trazendo uma palavra de disciplina, de conserto, mas para bênção e não para destruição. Então note, irmãos, que tudo isso nós temos que ter cuidado nessa geração de hoje em dia também. Então Noé construiu aquela arca, e Deus deu uma ordem assim para os filhos entrarem na arca, os filhos de Noé, a esposa e também as esposas dos filhos entrarem na arca. Deus deu essa ordem. E lá no versículo 16 do capítulo 7, versículo 16 do capítulo 7, vai dizer assim, ó, os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Olha, os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Eu acho interessante que Deus deu uma ordem. A família de Noé obedeceu, a família obedeceu, e até os animais obedeceram, né? Você já ficou curioso de saber como é que Noé colocou esse tanto de animal dentro da arca? Já ficou curioso? Será como é que Noé conseguiu colocar esse tanto de animal dentro da arca? Sabe por quê, irmãos? Não foi porque os animais obedeceram Noé, foi porque os animais obedeceram a Deus. Eu acho isso interessante, porque quando você olha para a Bíblia, você vê que toda a criação obedece a Deus. As águas obedecem a Deus. Não estava o mar agitado e Deus mandou o mar acalmar? O mar acalmou na hora. Os ventos obedecem a Deus. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam ali numa grande tempestade. Aí Jesus mandou o vento cessar, o vento não cessou na hora. A Bíblia fala que até as pedras obedecem a Deus. Porque a Bíblia fala o seguinte, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Então olha só, os animais e até mesmo os objetos obedecem a Deus. Aí eu fico pensando, e por que o ser humano muitas vezes não obedece, né? Os animais obedecem, o vento obedece, a água obedece. E por que muitas vezes o ser humano não obedece? E os seres humanos são chamados seres racionais. E às vezes os seres irracionais estão obedecendo mais que o ser humano. Então note que os animais entraram na arca e aqui vai dizer que Deus, ele fechou a porta. Essa é uma palavra muito forte, né?
Eles entraram na arca e Deus fechou a porta. Irmãos, a Bíblia fala que a porta que Deus fecha, ninguém abre. A que Ele abre, ninguém fecha. Mas a que Ele fecha também, ninguém abre. Na arca só existia uma porta. Veja que na arca não existia 2 portas, 3 portas, 4. Não, só existia uma porta. Por quê, irmãos? Porque a oportunidade que nós temos de entrar nessa porta, ela é única. Essa oportunidade que nós temos. É só nessa vida. A Bíblia fala que depois que morre, segue-se o juízo. A oportunidade que nós temos é única, é em vida, para entrar por essa porta. E essa porta representa quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta. Por isso que a arca só tinha uma porta, porque Jesus Cristo, Ele é a porta que nós devemos entrar. A arca, ela simboliza a salvação. A arca, ela simboliza a igreja. A arca simboliza a igreja. Agora você imagine milhares de animais ali entrando dentro da arca. Aí certa vez eu estava assim pensativo, meu Deus, como é que coube tanto animal assim dentro da arca? Porque a Bíblia fala que foram chamados ali casais, né, de animais puros e animais impuros também, para manter a espécie. Aí eu fiquei pensando, será quantos milhares de animais existiam? Será que quantos milhares não existiam nessa época e como coube todos os animais? Aí certa vez eu estava ali assistindo um vídeo no YouTube. Aí tinha um cientista cristão, ele é cristão, mas é cientista. E ali ele me deu uma explicação até que interessante também. Ele deu uma explicação até que interessante, né? Ele falou assim, ó, tudo bem, animais adultos, talvez não caberia na arca. Porque imagine girafas adultas dentro de uma arca, né? Girafa que é um bicho, acho que girafa é um dos bichos terrestres assim, mais altos que tem, girafa. Imagine elefante, que é grande também, né? Imagine todos esses animais dentro da arca, como é que caberia eles adultos? O cientista falou assim, talvez adulto não caberia, mas se eles levassem os animais filhotes, aí caberia, né? Aí foi dando explicação. Aí eu fiquei pensando assim, tudo bem, é interessante essas explicações, mas quer saber de uma coisa, irmãos? Milagre de Deus não se explica. Porque se milagre de Deus pudesse ser explicado, não seria milagre. Aquilo que pode se explicar cientificamente não é milagre. O milagre de Deus não se explica. Por isso que muitos não entendem o milagre que Deus fez na minha e na sua vida. Porque isso não se explica. Certa vez minha esposa deu testemunho aqui, né, que quando meu cunhado ficou sabendo que eu parei de beber, meu cunhado Gilson, quando ele soube que eu parei de beber, ele falou, agora eu acredito que Deus existe. O William parou de beber, agora eu acredito que Deus existe. Tá vendo, irmãos? Porque milagre não se explica. Irmãos, eu era tão assim, alcoólatra mesmo, né? Que ele nem acreditava que eu ia parar de beber. E parei de uma vez. Ele falou, agora eu sei que Deus existe. Então, milagre de Deus não se explica, irmãos. Então, Noé, sua família entraram na arca. E a palavra de Deus vai dizer que a arca ela foi elevada. Olha que interessante. Gênesis capítulo 7, versículo 17. Vai dizer assim, 40 dias durou o dilúvio. E as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. Isso tem uma revelação aqui também. Vai dizer que o dilúvio demorou 40 dias, durou o dilúvio. E as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. Como eu disse, a arca representa também a igreja. Nós somos a igreja. E a Bíblia fala que a igreja ela vai ser o que, irmãos? Arrebatada. Vai ser suspensa da terra também. Assim como a arca foi elevada, a igreja de Jesus vai ser elevada também para encontrar com o nosso Deus nos ares. Os irmãos que vieram na aula de terça-feira, né, do estudo bíblico, foi algo muito bom de se aprender. Como que vão ser os últimos dias, o arrebatamento, a grande tribulação, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a batalha do Armagedon. O diabo vai ser preso, depois vai ser solto, o milênio, a guerra de Gog e Magog, o juízo final, a nova Jerusalém que vai descer dos céus. Tudo isso nós aprendemos na aula passada, irmãos. Então a igreja vai ser arrebatada assim como a arca ela foi elevada. Agora o que eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer que quando Deus chamou Noé para construir essa arca, Deus ele chamou Noé tinha 500 anos. Mas quando chegou o dilúvio na terra, irmãos, Noé estava com 600 anos. Então se passaram 100 anos. Agora imagine, nesses 100 anos, quantas pessoas não foram avisadas, não é verdade?
Quantas pessoas Noé não avisou? Porque eu entendo que as pessoas chegavam ali e via Noé construindo aquele grande barco, aquilo chamava a atenção. Imagina uma embarcação daquele tamanho. E uma coisa interessante é que não tinha chovido ainda sobre a terra. Ainda não havia chovido sobre a terra. Agora imagine, uma terra que nunca tinha visto chuva, e ali Noé construindo um barco. E quando todos perguntavam, para que esse barco? Você é louco? Eu creio que muitos chamavam Noé de louco, né? Para que essa embarcação? Para que isso aí? Acho que tinha muitos que nem sabiam o que era. Aí Noé falava, não, é porque Deus falou que vai vir um juízo. Deus falou que vai vir um grande dilúvio sobre essa terra e nós temos que construir essa arca para nos salvar. Imagine quantas pessoas não chamaram Noé de louco, irmãos. Não é assim nas nossas vidas também? Quantas pessoas não pensam assim dos crentes também, dos cristãos? Ah, esses cristãos são tudo doidos. Esses cristãos são tudo louco. Ah, esses cristãos são fanáticos. Essa história aí de que Jesus vai voltar, que existe diabo. Tem gente que fala que nem existe diabo, né? Essa história que existe diabo aí, isso aí é versão de crente. Esses crentes são tudo doidos, né? Então, estavam chamando Noé de louco também, eu entendo assim. Agora, outra coisa que me chama a atenção também é que Noé, eu entendo que Noé, ele não teria ali todos os recursos e todas as condições de construir a arca, somente ele e a família dele não. Porque era um projeto muito grande. Eu entendo que teve pessoas ali que até ajudou Noé a construir a arca também. Agora você imagine as pessoas trabalharem no projeto, até ajudarem o projeto, irmãos, mas não participarem da salvação, não entrarem dentro da arca, ajudar a construir a arca, mas não fizeram o principal, que é entrar dentro da arca. Sabia que existe também, na situação atual que nós estamos, existem pessoas que fazem isso também? Tem pessoas que fazem até a obra de Deus, tem pessoas até que ajudam o pobre, ajudam o necessitado. Hoje mesmo eu estava lendo e depois assistindo um vídeo ali, que tinha um casal ali comentando sobre isso. O casal estava comentando, tem muitas pessoas que me criticam porque eu não busco a Deus, porque eu não sou de igreja nenhuma, mas eu ajudo o pobre, eu faço isso, eu dou cesta básica, eu ajudo muita gente. Quer dizer, está pensando que a salvação é por obras, né? Só que a salvação é pela fé, mediante o arrependimento. Então, se não houver arrependimento, pode fazer a obra que for. Então, muitos trabalharam no projeto, muitos até ajudaram, mas não entraram dentro da arca. Muitos até fazem a obra de Deus, até ajudam a igreja muitas vezes. Muitos até ajudam os necessitados, os pobres, fazem o bem, mas está faltando o principal, entrar dentro da arca. Porque dentro da arca não tinha só pessoa boazinha, não. Todo mundo tinha os seus defeitos ali também. Muitas pessoas pensam, eu vou ser salvo porque eu sou bom. Não, irmãos, nós não somos salvos porque somos bons. Agora você imagine como que era difícil conviver dentro da arca. Como eu disse, a arca representa a igreja. Na arca tinha toda espécie de animais. Agora imagine, toda espécie de animais. Os irmãos sabem que tem animais que são mansinhos, tem animais que são brincalhões, mas tem animal que é brabo, não é verdade? Tem animal que é brabo, tem animal que é zangado, tem animal que ataca, né, irmãos? Tem animal que faz muito barulho. Então tem os animais mais bonzinhos e tem aqueles também mais bravos, não é verdade? Agora imagine como que era difícil conviver dentro da arca. Na igreja também não é assim? Na igreja não tem também pessoas de todos os tipos? Tem aquele mais calminho, tem aquele mais bonzinho, mais legalzinho, mas tem aquele mais bravo também. Tem aquele do temperamento mais forte também. Tem aquele assim que se magoa com mais facilidade também. Não é verdade, irmãos? Então tem pessoas de todos os tipos também. Então não era fácil conviver dentro da arca. Imagine aquele tanto de animal fazendo suas necessidades tudo junto. Já imaginou, irmãos? Aquele tanto de animal fazendo o número 1 e o número 2. É por isso que ela foi revestida de betume também. Porque o betume servia ali, irmãos, para amenizar o odor que tinha dentro da arca. Para não ficar aquele cheiro mal, né? Muito dentro da arca, irmãos. O betume servia também para amenizar aquele cheiro. Porque os animais faziam suas necessidades lá dentro. Agora imagine conviver com todo tipo de animal e ainda no lugar ali, irmãos, que não era o lugar mais agradável que tinha. Sabia que muitas vezes a igreja também é assim? Às vezes a igreja, irmãos, muitas vezes, dependendo das contendas que tiver, dos falatórios que tiver, muitas vezes a igreja não vai ser o lugar mais agradável do mundo não, porque a igreja não é um museu para santo, a igreja é um hospital para doentes. Já foi no pronto-socorro? Pronto-socorro tem um com a perna quebrada, tem outro com o braço quebrado, tem outro passando mal ali, sujando o setor todo, né? Nossa missionária Rita é que diga, né, missionária? Tem uns ali passando mal, né? Tem uns ali reclamando, outros chorando, outros brigando. É um pronto-socorro.
Então a igreja também é assim. Muitas vezes a igreja não vai ser o lugar mais agradável do mundo. A arca não era o lugar mais agradável do mundo, irmãos, mas ainda assim era melhor estar dentro da arca do que fora da arca. Porque dentro da arca é que estava a salvação. Quantas vezes a pessoa não sai da igreja e fala: eu saí da igreja porque eu me decepcionei. Eu saio da igreja porque lá tem uma pessoa que eu não gosto. Eu saio da igreja porque o pastor é assim. Saio da igreja porque o pastor é assado, os irmãos é assim, é assado. Saio da igreja porque eu não gosto. Mas, irmãos, mesmo que a igreja tenha todos os seus desafios para nós enfrentarmos, é melhor estar dentro do que estar fora. Dentro é que está a salvação, fora está a perdição. Muitas vezes o mundo é mais divertido. Muitas vezes o mundo pode ser mais divertido que a igreja. O mundo está lá fazendo churrasco, bebendo, se divertindo, sorrindo. Nem pensa no dia de amanhã muitas vezes, né? Mas, irmãos, dentro da igreja nós estamos enfrentando lutas, enfrentando provas, enfrentando dificuldades, mas a salvação está dentro da igreja e não fora da igreja. A Bíblia fala que dentro da igreja o choro pode até durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Agora no mundão você pode rir pro resto da sua vida no mundão, mas na eternidade você vai chorar amargamente por toda a eternidade. Tá vendo? Que as coisas de Deus são contrárias às coisas deste mundo. Então a arca, a Bíblia vai dizer que a arca se elevou. Então todos sabem que teve o dilúvio, e ali no tempo que acabou o dilúvio, a Bíblia vai dizer que a terra começou a se secar. Noé começou a soltar ali alguns pássaros, soltou uma pomba, soltou ali um corvo. A pomba voltou. Quando a pomba voltou, Noé viu que ainda não tinha acabado, a terra ainda não tinha se secado completamente, soltou um corvo também. Aí depois viu que a terra não tinha se secado, mas até que chegou um momento que as chuvas cessaram, que as chuvas pararam. Mas aí era a hora da terra se secar. E aí eu estava fazendo os cálculos, irmãos, e eu lendo na Bíblia também. Aí eu descobri que todo esse processo, desde o início do dilúvio até a terra se secar totalmente, se passou um ano. Desde o início do dilúvio até a terra se secar totalmente, se passou um ano. Um ano para quem está passando essa dificuldade toda, não é pouco tempo não, né, irmãos? Já pensou você dentro de uma arca com aqueles problemas todos que eu elenquei aqui? Com aquelas dificuldades todas, ainda tendo que esperar um ano? Isso nos ensina outra coisa também. Isso nos ensina, irmãos, que mesmo que a nossa bênção esteja demorando, vale a pena esperar. Muitas vezes nós somos muito apressados. Nós queremos a bênção para já, nós queremos a bênção para agora. Noé, enfrentando toda essa dificuldade, ele teve que esperar um ano. Eu não sei quanto tempo você está enfrentando uma dificuldade, esperando sua bênção. Mas saiba de uma coisa: depois da tempestade vem a bonança. Porque depois que a terra se secou, aí a Bíblia vai dizer que o sol se abriu e até um arco-íris apareceu. Foi quando Deus fez uma aliança com o homem. Então passou um ano. Olha só no capítulo 8, versículo 13. Ó. No primeiro dia, capítulo 8, versículo 13. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Quando o dilúvio começou, Noé estava com 600 anos. Quando Noé começou a construir a arca, estava com 500. O dilúvio começou, Noé estava com 600 anos, 100 anos depois. Imagine quantas pessoas ele não avisou e não quiseram entrar na arca, né? Então, quando as terras se secaram totalmente, Noé estava com 601 anos. Veja que não foi uma coisa rápida não, né? Mas Noé obedeceu e confiou até o fim. Noé teve todos os motivos para duvidar. De repente Noé podia pensar assim: meu Deus, acho que não vai parar de chover mais não. E não era só chuva que caía dos céus. Vai dizer que as fontes também minavam da terra e inundou toda a terra. A arca ficou mais ou menos 7 metros da montanha mais alta, irmãos, que existia na terra. A montanha mais alta, a arca ainda ficou 7 metros acima ainda. Então Noé tinha motivos para duvidar, mas ele acreditou até o fim. Talvez você está aqui nessa noite, talvez você tenha algum motivo para duvidar que a sua bênção vai chegar. Mas, irmãos, confie e espere até o fim, porque depois da tempestade vem a bonança. Então a Bíblia vai dizer que quando a terra secou, Noé saiu da arca com seus familiares, e aí uma coisa muito linda aconteceu: o arco-íris apareceu nos céus. E a Bíblia fala que o arco-íris é a marca da aliança, né? A aliança que Deus fez com a humanidade.
Então ali Deus fez uma promessa muito interessante. Deus falou assim, ó: eu não vou mais enviar um dilúvio de água sobre a terra. Meu povo não vai morrer mais através do dilúvio. Eu não vou mais enviar o dilúvio na terra mais não. E Deus, ele voltou a dar a mesma ordem que ele tinha dado para Adão e Eva. Ele falou para Noé, para sua esposa, para seus filhos e para as esposas dos seus filhos. Deus falou assim, ó: olha, vocês vão crescer, se multiplicar e encher toda a terra. A mesma ordem que Deus deu lá para Adão, Deus deu para Noé também. Isso mostra que Deus é um Deus de segunda chance. Ele estava dando uma segunda chance para a humanidade. Então o arco-íris apareceu. Todas as vezes que você vê o arco-íris, você se lembra que Deus tem uma aliança contigo. O homem tem que se lembrar que Deus tem uma aliança com o homem. E é muito bom, né, irmãos? Porque chuva é uma bênção. Chuva é uma bênção. Nós precisamos da chuva, né, para as colheitas. Chuva é uma bênção do Senhor. Mas quando é aquela chuva muito forte, irmãos, que tem trovão, tem relâmpago, o clima não fica meio assim sombrio? Às vezes não dá até medo. Não dá, irmã Ingrid? Não dá medo? Aqueles trovão, aqueles relâmpagos. Às vezes... Tá vendo? Dá medo. Aqueles relâmpagos que clareia tudo, né? Aquele trovão que parece que vai acabar o mundo. Irmãos, uma vez deu um trovão tão grande que eu gelei dos pés à cabeça. Fiquei totalmente gelado assim. Pensei, rapaz, não sei como é que eu não morri agora. De tanto trovão foi alto. Às vezes parece que vai acabar o mundo, né? Agora, irmãos, não é tão bom quando depois de uma tempestade que começa a clarear o tempo, assim, começa a clarear e o sol sai. Não dá aquela sensação gostosa, aquela sensação boa, e você fala, graças a Deus o sol apareceu? É assim, irmãos, a Bíblia fala que mesmo que a gente enfrenta dias tenebrosos nessa terra, tempestades nessa terra, vai chegar um dia que o sol da justiça vai brilhar para todos nós. Deus, ele é maravilhoso. Então Noé saiu da arca e Deus fez essa aliança com Noé e com a humanidade. Aí Deus falou algo interessante, só para terminar. Deus falou algo interessante: eu não destruirei a terra mais com dilúvio de água. Mas quando eu estudo a Bíblia, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, nós vemos que não vai mais ocorrer um dilúvio de água, mas vai ocorrer um dilúvio de fogo. Irmãos, todos os cientistas, os estudiosos, os pesquisadores, eles são unânimes em dizer isso, que a terra vai acabar através de um fogo, de uma destruição, de uma explosão. Mesmo aqueles que não creem na Bíblia, mesmo aqueles que não são cristãos, eles dizem, eles pesquisam e eles falam que a terra, ela vai se acabar no fogo. Seja em incêndios, seja no aquecimento global, ou seja no meteoro, mas que a terra vai se acabar no fogo. Os estudiosos dizem isso. Só que não são somente os estudiosos. A Bíblia também diz isso. Olha só o que a palavra de Deus fala lá em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3. Pedro vai estar colocando aí também. Quem é bom de endereço vai abrir, né? Quem não for bom pode ler aqui no telão também. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 5. Aqui vai falar do dia do Senhor. No versículo 5 diz assim, ó: mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Olha, Pedro, ele está citando o dilúvio. Aqui ele fala, ó, e pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Aí o versículo 7 vai dizer: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Olha, a terra está reservada para o fogo. A Bíblia fala, depois os irmãos leem todo o capítulo 3 de 2 Pedro, a Bíblia fala que até mesmo os elementos vão se desfazer. Pastor, o que significa isso? Irmãos, tudo vai se derreter. As estrelas vão se derreter, os astros vão se derreter, os planetas vão se derreter, está tudo reservado para o fogo. Então nós podemos dizer que não vai ter mais um dilúvio de água, mas vai ter um dilúvio de fogo. Só que aqui está dizendo que esse juízo está guardado para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Não é para a destruição da igreja, é para a destruição dos ímpios. Então, irmãos, ainda que seja difícil estar na igreja, ainda que muitas vezes seja difícil ir para os cultos, né? Frequentar os cultos, às vezes é difícil congregar,
Às vezes é difícil fazer a obra de Deus. Às vezes não é tão agradável assim como a nossa carne deseja. Mas ainda assim, irmãos, é como disse o tema aqui no fim de ano. É o melhor lugar para estar, é dentro da casa do Senhor, é na igreja, é dentro da arca do Senhor, irmãos. Agora, uma coisa interessante, que se os irmãos leem e releem, os irmãos vão perceber. Noé, ele não foi chamado para salvar o mundo. Noé, ele não foi chamado para salvar toda a humanidade, não. Deus não deu a ordem para Noé assim, ó, Noé, você vai sair pregando para todo mundo. Não. Os irmãos veem na Bíblia Deus falando isso? Deus não falou, Noé, você vai pregar para todo mundo, para todo mundo entrar na arca. Não. Deus, ele deu uma ordem clara. Ele falou, Noé, você e sua família vão entrar na arca. Uma ordem clara e específica, né? Por quê? Porque Deus, ele já ia exercer o juízo de qualquer jeito, irmãos. A humanidade não iria se salvar. Mas eu entendo que ainda assim Noé pregou, né? Porque muitos perguntavam, o que você está fazendo? Eu imagino que cada prego que era pregado, era uma pregação também que Noé fazia. Isso aqui é para a gente se salvar do juízo. Mas a maioria das pessoas não quiseram entrar na arca. Irmãos, nós como cristãos, nós temos uma missão também, de pregar, de evangelizar, de alertar. Mas nós não temos a missão de salvar o mundo, até porque essa missão foi dada a Jesus. E a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, foi quem? Foi o seu Filho, não foi nós. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós não temos a missão de salvar o mundo. Nós temos a missão de pregar, mas a missão de salvar só cabe a Deus, porque só Ele que pode salvar. Agora Deus, ele nos dá uma missão específica também. Ele fala, assim como ele falou para Noé, ele fala para mim e para você também. Entre você e sua família dentro da arca. Veja que Noé não conseguiu trazer toda a sua parentela para dentro da arca, mas ele conseguiu trazer o núcleo familiar dele, a esposa, os filhos. Então todos nós aqui temos muita dificuldade com a nossa parentela, com os nossos familiares, irmãos, não é? Nós não conseguimos evangelizar todos, nós não conseguimos ganhar todos para Cristo, mas o nosso papel é continuar pregando, o nosso papel é continuar anunciando, alertando, o nosso papel é continuar orando, intercedendo. É por isso que o propósito vai ser durante todo esse ano também, para Deus alcançar os nossos. Agora eu vou falar uma coisa aqui que não é uma coisa muito boa de se falar e nem uma coisa muito boa de se ouvir, mas é a verdade. Eu, na minha família, eu já perdi alguns familiares meus, eu já perdi para aquela doença maldita, né? Aquela doença chamada de câncer. Perdi alguns familiares meus nessa terra. Mas foi através dessas situações que esses familiares, irmãos, reconheceram Jesus como o único, verdadeiro, suficiente e eterno Salvador. Eu estou falando da minha experiência, não estou falando que vai ser a experiência dos irmãos. Mas com a minha experiência na minha família, muitas vezes, irmãos, Deus teve que permitir até mesmo um leito de enfermidade para as pessoas se achegarem a Deus. Então nós não sabemos como as pessoas vão se achegar. Se vai ser só através da pregação, ou se Deus vai ter que permitir algo mais sério para que as pessoas se acheguem a Ele. Mas, irmãos, Deus é fiel para criar uma situação, para salvar toda a nossa família. Às vezes o nosso coração é tão duro, tão duro, tão duro, que é necessário acontecer algo assim muito traumático para a gente se render a Deus e entregar a nossa vida totalmente a Ele. Foi assim na minha vida também. Passei muitos momentos de tristeza, de sofrimento, mas chegou um momento que eu estava sofrendo tanto, que eu falei, não, eu preciso é de Jesus, quero saber mais dessa vida do mundo não, preciso é de Jesus. E aí é onde eu lembro daqueles salmos, foi necessário eu ter sido afligido, porque hoje eu guardo a sua palavra. Irmãos, pode enfrentar a dificuldade que for, mas uma coisa Deus nos fala nessa noite, não saia da arca, entre dentro da arca, nós já estamos dentro da arca, né? Mas não saia da arca. Não desista de estar dentro da arca, irmãos. Entre dentro da arca e também você sendo justo, Deus, Ele é poderoso para salvar a sua família, alcançar a sua família também. Noé conseguiu salvar a sua família porque ele fez tudo exatamente como Deus ordenou. Se nós fizermos tudo exatamente como Deus ordena, eu creio na salvação dos nossos familiares para a glória e para a honra do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quem crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus, irmãos, nessa noite. Glória a Deus. Creio que Deus, Ele vai estar falando através de muitos pregadores
durante todo esse ano e nós nunca vamos desistir da nossa família. Amém? Eu quero aqui estar chamando o pastor Evaldo, né, para dar alguns avisos aqui e também para dar o encerramento, orar, dar as bênçãos apostólicas. E só uma coisa, né, um recado que eu quero dar aqui também. Este ano